A ideia do INAP surgiu porque eu me aposentei. Eu sempre fui professora, eu fiz letras, e aí eu me aposentei e eu fiquei sem saber o que fazer, porque meus filhos cresceram e eu cuidei dos meus filhos desde pequenos, eu dei aula para eles em casa. E eu descobri, ao longo do meu percurso de professora, que eu era portadora de transtorno de déficit de atenção. Então eu tinha uma afinidade muito grande com crianças problemáticas dentro da escola. E sempre me interessei muito em ajudar, em saber por que aquela criança tinha deficiência intelectual ou se tivesse transtorno de aprendizagem. Só que na época que eu era professora, não existia, a neurociência não estava tão desenvolvida, então não existia tantos estudos a respeito de autismo, transtorno de déficit de atenção, dislexia e transtornos globais do desenvolvimento que levam a criança a ter um transtorno de aprendizagem, um déficit de aprendizagem. E como eu estudei numa escola montessoriana, que só tinha 15 alunos por sala, se eu não tivesse estudado numa escola com essa metodologia, eu não teria conseguido me formar, porque o método montessoriano, ele estimula a autonomia das crianças. Então, primeiro vai pelo concreto até o abstrato e a gente adquire autonomia para estudar. Então, a gente se transforma em pesquisadores. Então, se eu tivesse estudado numa escola com uma metodologia tradicional, eu não teria conseguido chegar até o fim, porque eu não tinha atenção àquilo que era necessário, eu não prestava atenção no que a professora estava falando, eu não conseguia me concentrar numa leitura. Apesar de não ter problema com leitura, eu sempre gostei muito de ler, mas quando uma pessoa tem um transtorno de déficit de atenção, ela tem um problema no lobo frontal, de concentração. Então, as coisas a gente perde o interesse rápido pelas coisas, então tem que ser sempre motivado a fazer algo mais, algo mais. Então o método montessoriano sempre motiva, vamos descobrir outras coisas, não tem uma linha, você estuda história hoje, amanhã você estuda geografia, não tem problema que se você não terminar a história hoje, você termina quando você estiver motivado a fazer. Então eu fui estimulada desde pequena a ter autonomia nos estudos, eu gosto muito de estudar, eu sou ávida por descobrir coisas. E quando eu me aposentei, eu perdi o chão, porque eu fiquei sem, os filhos cresceram e eu fiquei sem a minha, como dizer assim, um objetivo de vida. Aí eu estava saindo um dia da minha casa, é um condomínio, é um prédio, e em frente à garagem estava escrito assim, Clínica Educacional, psicólogos, psicopedagogos, redação e disciplinas para vestibular. Eu pensei comigo, puxa vida, eu sou professora, por que eu não monto uma clínica? Eu conheço uma psicopedagoga, eu conheço uma psicóloga, eu conheço uma neuropsicóloga, vou falar com essas minhas amigas. Aí conversei com elas e a gente descobriu que nós tínhamos o mesmo objetivo. Aí eu falei, se vamos procurar um lugar, uma casa para a gente montar essa clínica? Ah, sim, vamos procurar. Aí começamos a procurar, aí achamos aqui no bairro de Cidade Ademar, que é o lugar onde a gente conhecia, porque eu tinha dado aula aqui na Cidade Ademar, na escola aqui. Eu conhecia também as comunidades aqui perto, eu falei, acho que eu vou trabalhar com vulneráveis. E com crianças que eu tenho afinidade, que têm transtorno de déficit de atenção ou que têm um transtorno de aprendizagem. E nós iniciamos numa casa que tinha só 4 salas para começar, só que a demanda era muito grande, a gente descobriu, visitando as escolas públicas, que a demanda era muito grande, que havia muitas crianças com transtornos de aprendizagem ou déficit de aprendizagem, ou porque não se encaixavam na escola. Aí foi crescendo muito, a gente mudou para uma casa maior, só que entre as conversas com a equipe, que sempre foi multidisciplinar, com fono, psicopedagoga, psicóloga, terapeuta ocupacional, professor de artes, professor de teatro, a gente descobriu que só atendimento individual não dava certo. Aí a gente falou, acho melhor abrir um contraturno. Aí descobrimos como era que a gente poderia fazer. Corremos atrás de como poderíamos fazer
na lei, dentro da lei, né, um contraturno, um centro da criança e do adolescente, só que voltados para deficiências intelectuais. E nesse caso, aí eu fui descobrir, porque eu não tinha muita informação sobre isso, eu fui fazer muitos cursos, fazer cursos para poder de empreendedorismo, fazer cursos de gestão, para poder gerir o negócio que eu estava abrindo, porque mal sabia eu que era um negócio que eu estava abrindo, apesar de ser de terceiro setor, era um negócio. E aí descobri que existem licitações, eu conseguiria captar recursos do Estado ou da Prefeitura para abrir um contraturno especializado que se chama Atendimento Educacional Especializado, AEE. Só que a casa onde a gente estava atendendo naquela época não era muito grande, a gente conseguiu abrir para 8 crianças de manhã e 8 crianças à tarde, um contraturno especializado. E deu muito certo, a fila cresceu muito, a demanda aumentou. Aí nós começamos a procurar um lugar maior e procura e achamos esta casa que nós estamos hoje, que tem 5 andares. Ela tem um andar que a gente usa para atendimento multidisciplinar individualizado, que às vezes a gente atende até 2 crianças, né, com o mesmo profissional, dependendo da demanda. E tem a parte administrativa. Aí a gente, por ser um contraturno, a gente era obrigado a servir refeições. Então eu adaptei a casa para ter um refeitório. E a casa era tão grande que tinha uma quadra, aí a gente pôde fazer o contraturno para 30 crianças de manhã e 30 crianças à tarde. Então a gente atende em média 60 crianças por dia no contraturno. Aí a gente cresceu, ficamos 3 anos só com contraturno, e aí nós observamos que as crianças iam crescendo e as que têm dificuldade de aprendizagem, ou transtornos, ou autismo, a gente percebeu que como eles iriam se encaixar no meio profissional, muitos deles não conseguiriam nem aprender a ler e escrever. Aí surgiu a ideia de a gente fazer um curso profissionalizante para essas crianças que estavam crescendo, 14, 15, 16 anos, que tinham uma vocação. A gente foi trabalhar com a vocação delas. Por isso que chama Investindo em Vocação, o contraturno, a Areté Investindo em Vocação. Para a gente descobrir a vocação, para encaminhar para um curso profissionalizante, que não haja necessidade da criança ser totalmente alfabetizada. Pode ser uma criança que saiba escrever o nome só, ou ler um pequeno texto, ou ler uma placa, mas que tem vocação para maquiagem, e tem mesmo. Então investimos e começamos com um profissionalizante e percebemos que essa pessoa tem muito potencial. Aí outra, ela quer um curso de manicure, ela deu muito certo fazendo manicure. A outra gosta de cozinhar, aí a gente abriu o curso de culinária para absorver, para que o mercado possa absorver esses adolescentes agora, que já são maiores. Aí nós fizemos contato com os comerciantes aqui da região e descobrimos que eles têm interesse em contratar esses jovens. Só que como veio a pandemia, a gente não conseguiu ainda alocar essas pessoas no comércio aqui da região. Mas estamos investindo para que elas consigam se promover para isso. Aí também, como a gente trabalha em equipe, sempre conversando, nós percebemos que não adianta a gente pegar uma criança que já está com 7, 8 anos, com um atraso cognitivo grande ou com um déficit de aprendizagem considerável. Aí nós resolvemos investir na primeira infância, porque se a gente consegue detectar a dificuldade de aprendizagem ou comportamental antes, com 2, 3, 4 anos, quando chegar na fase de alfabetização e entrar para a escola, ela não vai ter mais problemas, porque a gente já fez a intervenção preventiva. Aí nós abrimos o maternal também. E está dando muito certo, as crianças já estão bem adiantadas. Se formos comparar com crianças que têm 7 anos, que estão frequentando a escola, elas estão se alfabetizando, mesmo sendo autistas e com déficit cognitivo ou com problema comportamental, porque a gente trabalha também com as famílias. Se a família não é parceira nossa, a gente não consegue trabalhar, porque tudo que a gente ensina aqui pode não dar certo lá em casa, porque os pais não investem, ou às vezes é uma avó que cuida da criança, às vezes é tio que cuida. Mas a gente tem que trabalhar em parceria com eles, porque aquilo que a gente faz aqui, eles têm que dar continuidade nas casas deles.
com relação à disciplina, rotina de estudos, autonomia, para os pais não fazerem tudo para eles. No caso de crianças autistas, a gente promove a autonomia aqui. A gente introduziu um método muito famoso, que é o método ABA, que é uma terapia para autistas específica de alfabetização e comportamento de autistas. Então, é um treinamento para os autistas poderem frequentar a escola, conseguirem ficar comportados na aula. Aí, outra coisa também que a gente precisou fazer é ter parceria com as escolas, porque se a gente não trabalhar em parceria com a escola, os professores não vão saber adaptar o material para a criança que tenha dificuldade. Então a gente trabalha em parceria com eles, promove cursos para eles, palestras, para que eles saibam como lidar com as crianças que têm dificuldade de aprendizagem. A gente tenta capacitá-los, muitos deles já vêm com essa capacitação, o governo oferece isso, mas eles não têm a prática. Aí a gente entra ajudando na prática, frequentando a escola junto com a criança, orientando os coordenadores, orientando os professores. E basicamente é isso que é o INAP. Mas não para por aí. Por quê? Porque a gente sabe que não adianta ficar só no contraturno, a gente precisa investir na educação e mudar o conceito de crianças especiais. Então eu gostaria muito de no futuro abrir uma escola mesmo, e que tenha a parte de ensino de educação básica, ensino fundamental, técnico profissionalizante e inclusão socioeducacional profissional para essas crianças, misturando as crianças que têm deficiência com aquelas que são normais, umas sendo tutores das outras, conforme muitos modelos que eu conheço e que eu li e que eu acho que são viáveis para a gente fazer aqui no bairro.